Fala, gente, boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Quem está conseguindo me ouvir aí direitinho? Ah, que legal. Eu estou fazendo essa live, vou postar ela lá no YouTube, tá? É uma live bem interessante, porque ela envolve uma questão histórica, cronológica, e vocês vão acompanhar comigo aqui alguns detalhes bem interessantes. E como nós podemos relacionar o que nós iremos ver na história secular com o que a Bíblia ensina. E é muito interessante esses detalhes. Por exemplo, nós iremos acessar aqui o site livius.org e você tem aqui, por exemplo, a crônica dos últimos anos de Nabopolassar. Gente, quem foi Nabopolassar? O pai Nabucodonosor, o rei mais importante da Babilônia, né? E um rei mencionado muitas vezes na Bíblia, Nabucodonosor. Essa crônica, né, de Nabopolassar, os últimos anos de Nabopolassar, fala da queda de Nabopolassar, fala da morte de Nabopolassar, né? E a ascensão de Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, príncipe herdeiro, né, na época. E nós iremos analisar um detalhe interessante. Será que a cronologia secular ela bate com a cronologia bíblica? Interessante. Na verdade, a cronologia que as pessoas atribuem aos relatos bíblicos e algumas interpretações chega a contradizer algumas passagens da Bíblia, quando analisado de maneira ou interpretado de maneira errônea. Por quê? Vamos analisar. Por exemplo, aqui, né, essa tabuinha babilônica fala dos últimos anos da crônica de Nabopolassar. Só que nós temos outra aqui, que é a crônica dos primeiros anos de ABC, que é a sigla para a pronúncia, para o acróstico em inglês de crônica assírio-babilônica, tá? Isso significa isso. E aqui tem, por exemplo, a crônica dos primeiros anos de Nabopolassar, a número 2. Ela tem um número registrado específico no Museu Britânico, tá? Aqui está o ano que ela foi dada entrada, tudinho, a tradução dela, a tabuleta, ó. Museu Britânico, o número da taubinha aqui é 225.127. E aqui tem, ó, os detalhes interessantes. Vamos lá. Essa taubinha babilônica, ela fala da ascensão de Nabopolassar. E aquela outra que nós vimos fala da queda dele, da morte dele, né? Quando ele reinou por 21 anos e depois de 21 anos ele morre. Só que é interessante aqui, por exemplo, a ascensão de Nabopolassar. Tá? Aí vai traçar aqui o primeiro ano, ele que se torna rei, tá? Gente, é um golpe de estado que ele dá, tá? Ele é um general, ele dá um golpe de estado na Babilônia e então se torna rei. Aqui na crônica número 3, a queda de Nínive, fala, por exemplo, da morte de Assurbanipal, né? Muito confuso. Após a morte de Assurbanipal, esse rei aqui da Síria vai sumir dos registros bíblicos, vai aparecer
uns reis que, como é que se diz, parece ter outro nome, mas é a mesma referência desse rei aqui, Assurbanipal. Inclusive, tem uma citação na Bíblia de um rei que parece ser Assurbanipal, tá? É muito interessante. Eu não vou entrar em todos esses pormenores não, porque o foco aqui vai ser justamente nesses detalhes aqui, ó. A queda de Nínive, tá? Nínive, onde é que fica Nínive, gente? Nínive, aqui ó, era a capital do Império Assírio, tá? Não confunda com Síria, tá? A Síria, tá bom? E a crônica, a cronologia secular vai atribuir a queda de Nínive em 612 a.C. Tá? Aqui são os restos mortais dos defensores de Nínive, né? E essa crônica vai registrar algo interessante. Por exemplo, ó, aqui fala, nos primeiros anos de Nabopolassar, fala como foi que ele conquistou a cidade, tá? Como foi que ele conquistou a cidade da Babilônia. Babilônia, lembrando, tá? Babilônia era uma das cidades muito importante estrategicamente, mas na época do Império Assírio ela não era tão relevante como a capital Nínive, tá? Ficava mais para o norte. Mas olha que interessante aqui. Aqui fala do... Ué, minha bateria está descarregando. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui rapidamente o carregador aqui, tá? Essa bateria não é do meu celular, do meu computador. Rapidinho. Então vamos lá, gente. Olha só que interessante. Então aqui fala do 10º ano de Nabopolassar, ok? E olha os detalhes que vai aparecer aqui, como isso vai estar relacionado com o relato bíblico. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. No finalzinho, aqui ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, falar da parceria entre os medos, tá? E os babilônios. Pronto, deixa eu só mostrar para vocês aqui a... Cadê? Crônica número 4. Pronto, tá aqui, ó.
Pronto, voltando aqui, tá, pessoal? Ó, o 16º ano, tá? Olha, acompanhe comigo aqui, que interessante. Tá? O 16º ano. Aqui já tem ocorrido a queda de Nínive, tá? O 16º ano de Nabopolassar, eles datam como sendo 610, 609, isto é antes de Cristo. Essa data é interessante, ela não é uma data da cronologia bíblica, é a data que os historiadores atribuem. E ela entra em conflito com o relato bíblico. Tá? Essa data não tem como ser uma verdadeira data, porque ela entra em conflito com o registro bíblico. Nós iremos entender. A história não, mas a data ela vai entrar em conflito com o relato bíblico por causa de algumas interpretações que alguns trazem para esses acontecimentos. Então vamos lá, olha que interessante. Nínive cai no ano 612 a.C., correto? De acordo com, lembrando, todo o detalhe que nós iremos analisar aqui, cronologicamente, a cronologia é a cronologia secular, tá? Que os historiadores atribuem a esses eventos. Então, Nínive cai em 612 a.C., certo? No 16º ano, que é o ano 610, 609 a.C., o que é que acontece? Ainda havia, o Império Assírio não havia caído totalmente. A capital do Império havia caído, mas o Império não havia desaparecido. Como é que nós sabemos disso? Que o Império não havia desaparecido? Por causa justamente dessa informação que aparece nessa crônica, não é? Os últimos anos do reinado de Nabopolassar, certo? Olha que interessante. Então aqui menciona o 16º ano do reinado de Nabopolassar. E olha que interessante, vocês podem observar. E isso mostra que o Império Assírio não havia caído totalmente. Babilônia ainda não havia consolidado o seu poder naquela região. Eu vou mostrar o mapa aqui para vocês e vocês vão ver aqui essa questão muito interessante e a relação com o que o texto, o relato cuneiforme mostra sobre isso. Então, olha só que interessante, gente. Aqui vai mencionar os nomes dos meses que aparecem ali no Simanu, Nessanu, Aduru. Então são os meses do calendário babilônico, tá? Não vou entrar nesses pormenores nos meses, tá? Não sei que na outra live eu vou precisar falar sobre esse assunto mais especificamente quando for tratar de dados astronômicos. Aí é preciso analisar os meses, né? Simanu é o primeiro mês do calendário babilônico. Então, olha só aqui, gente. O relato diz que depois que a Síria cai, 612, né? Aí 2 anos depois, note que vai haver ainda resistência à Síria. Por quê? Olha o que acontece. O texto diz assim, ó, no 16º ano, no mês de Ajuru, o rei de Acade, ou da Acádia, reuniu seu exército e marchou para a Síria. Do mês de Simanu até o mês de Araxamã, ele marchou vitoriosamente pela Síria. No mês de Araxamã, os medos,
que vieram com auxílio do rei da Cádia, reuniram seus exércitos e marcharam para Arã contra Assur-Balite, o Assur-Balite II, que havia ascendido ao trono, da Assíria, tá? E olha que interessante. Então, o medo do inimigo dominou Assur-Balite e o exército da Síria que viera em seu auxílio. Note esse detalhe interessante, tá? A ajuda que os egípcios prestaram aos assírios nessa ocasião. Isso é muito relevante quando formos lermos os textos bíblicos. Então o relato continua dizendo, eles abandonaram a cidade e atravessaram o Eufrates. O rei da Cádia chegou em Arã, travou uma batalha e capturou a cidade. Olha só, foi o fim do Império Assírio? Ainda não. Continuando, ele levantou, porque o rei Assur-Balite não fora capturado, tá? Então ele sai, e evidentemente ele é de sangue real, então ele não foi capturado, não foi morto, então o Império Assírio não cai aqui. Ele levou consigo um vasto butim da cidade e do templo. Continuando, diz o seguinte, deixa eu só trazer aqui o mouse, pronto. No mês de Adaru, o rei da Cádia deixou suas tropas e seu acampamento e voltou para casa. Os medos, que vieram em auxílio do rei da Cádia, retiraram-se. Os medos saem. O que acontece? Vamos para o ano seguinte. Deixa eu só subir aqui mais. Pronto. Aqui agora, falando sobre o 17º ano de Nabopolassar, diz o seguinte, no 17º ano, se um ano depois deles conquistarem a cidade, né, em Arã. O ano é 609 e 608. No mês do Uzu, Assur-Balite, o mesmo rei, Assur-Balite II, rei da Síria, com um grande exército do Egito, cruzou o rio Eufrates e marchou contra Arã para conquistá-la. Eles capturaram, então tem lacunas aqui. Eles derrotaram a guarnição do rei da Cádia, que o rei da Cádia havia estacionado lá dentro, ou deixado lá dentro, né? Quando a derrotaram, acamparam contra Arã. Até o mês de Ululu, eles lutaram contra a cidade, mas não conseguiram nada. O rei da Cádia foi ajudar seu exército, mas não se juntou à batalha. Ele subiu para... Pronto. Conseguimos conectar novamente. Aí vamos para o mês seguinte, tá? Mas olha aqui, já você vai conseguir entender o seguinte, olha só. Gente, depois da queda de Nínive, o Império Assírio não desaparece, como vocês podem ver. Não desaparece. Assur-Balite II, ele vai para Arã. Vou mostrar o mapa para vocês aqui, vocês vão ver. Ele vai para Arã. E lá em Arã ele forma ali, constrói ali sua nova capital do Império Assírio. O rei da Cádia, de Babilônia, vai lá, conquista a cidade, mas não consegue capturar Assur-Balite. O Assur-Balite sai e depois retorna e reconquista aquela região. Agora, essa região está nas mãos de quem novamente? De Assur-Balite. Qual ano? 609, 608. Isso é interessante, sabe por quê? Porque isso aqui é a seção de Nabucodonosor. Tá? Aqui vai falar da seção de Nabucodonosor. E um outro detalhe interessante que vocês podem ver é o seguinte. O Império Assírio não tinha caído. Tá? Babilônia
também não teve contato nessa ocasião com Jerusalém. Então vocês vão ver interessante como nós formos traçar aqui com o registro bíblico, tá? Vamos lá, continuando aqui, nós vai falar aqui do 18º ano, continuando aqui, tá? A lacunas. Então nós vamos para os últimos anos de Nabopolassar, que é a próxima crônica, né? Essa daqui, ó, os últimos anos de Nabopolassar. Deixa eu só abrir aqui. Pronto, essa daqui que eu falei no início, tá? Então o que acontece aqui, de maneira simples e resumida aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. No 18º ano de Nabopolassar, o ano 608, 607, no mês de Ululu, o rei da Cádia reuniu seu exército e, seguindo a margem do rio até as montanhas de Bit Hanunai, no distrito de Urartu, ele subiu, incendiou a cidade e saquearam-nas intensamente. No mês de Tebetu, o rei da Cádia voltou para casa. Aí vamos continuar a leitura aqui. Ó, no 19º ano, isto é, 607, 606, no mês de Simanu, o rei da Cádia reuniu seu exército e Nabucodonosor, seu filho mais velho, príncipe herdeiro, reuniu seu exército. Eles marcharam para as montanhas de... Aí tem lacuna aqui, tá? O rei da Cádia deixou o príncipe e seu exército lá, enquanto retornava à Babilônia no mês de Duzu. Após sua partida, Nabucodonosor lutou em Biranati, situada nas montanhas. Aqui ele vai falar também, ele conquistou todas as montanhas até o distrito de Uratu. No mês de Ululu, o príncipe retornou à Babilônia, ou seja, Nabucodonosor retornou à Babilônia. No mês de Tarsiritu, o rei da Cádia reuniu seu exército e marcharam para Kimuhu, que fica na margem do rio Eufrates. Ele atravessou o rio, lutou contra a cidade e no mês de Kislimu capturou a cidade, saqueou-a e instalou uma guarnição nela. E no mês de Sabatu ele voltou para casa. Aí aqui vai falar o seguinte, no 20º ano, olha só gente, 606, 605, o rei do Egito marchou contra a guarnição de Kiminu, que o rei da Cádia havia posicionado lá. O rei da Cádia é Nabopolassar ainda. Durante 4 meses, eles sitiaram a cidade, capturaram e derrotaram a guarnição do rei da Cádia. Tá vendo aí? Para você ver como a luta era intensa. Então, não foi uma luta que demorou 1 ou 2 anos. Não, foi uma briga que vocês vão ver que vai durar um bom tempo. Isso aqui lá no norte de Israel, cerca de 600, 700 quilômetros ao norte de Jerusalém, para você ter uma ideia. Tá vendo? Aí aqui o texto vai continuar falando. E olha que interessante. Vai aparecer um nome bem curioso aqui. Além de... Nós já falamos sobre o rio Eufrates, né? Falamos de algumas cidades interessantes. O rei Nabucodonosor, aqui já começa a nos termos em mente alguns personagens conhecidos e locais, né? O rio Eufrates, nós sabemos, né? E aqui, olha que interessante, gente, na linha 24, ó, o exército do Egito, que estava em Carquemis, cruzou o Eufrates contra o exército da Cádia. Isso aqui é muito interessante, tá? Olha só. O exército do Egito, e aqui fala em Carquemis, o Carquemis, e no rio Eufrates, correto? Isso é interessante. Para um pouco e analisa isso aqui, ó.
Aí aqui diz assim, ó, no 21º ano, o rei da Cádia ficou em casa. Quem? Nabopolassar. Enquanto Nabucodonosor, seu filho mais velho, o príncipe herdeiro, reuniu o exército. Novamente, deixa eu voltar aqui. O que é que estava acontecendo, gente? Lembrando mais uma vez, tá? A briga era intensa. A briga era intensa entre a Síria, né, e os babilônios. Quem estava nessa briga toda também era o Egito. Perceberam aqui alguns detalhes interessantes? Alguns personagens e alguns locais. Talvez personagens como Nabucodonosor seja mais conhecido. Locais não tanto, mas vamos ver como isso está relacionado com alguns textos da Bíblia, tá? Mas vamos aqui fazer então deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó, um mapa do Império Assírio. Para vocês entenderem, cadê? Eu acho que aqui vai mostrar, pronto, aqui eu acho que vai mostrar. A internet está um pouco instável, mas vamos lá. Esse mapa aqui, deixa só ele abrir aqui, tá? Não vai abrir? Vai. Eu posso dar um zoom então nele. Pronto. Olha só, essa região toda pintada aqui, ó, toda tracejada aqui de rosa, é o império assírio, tá? O Império Assírio. Ó, toda essa região aqui é o Império Assírio. Aqui, olha, é Arã, tá? Nínive fica aqui, Babilônia tá aqui. Essa região aqui, gente, ela tinha sido conquistada todinha aqui, ó, essa metade aqui, pelos babilônios. Nabopolassar tinha conquistado e a briga estava aqui, ó, em Arã. Isso aqui é o rio Eufrates, um braço do rio Eufrates, ó, tá? Era aqui que estava a briga. Essa parte aqui, exceto Jerusalém, tá? Lembra que o anjo de Jeová não deixou que a Síria dominasse, tá? Quem estava aqui na época era o rei Josias, tá? Josias. Jerusalém estava independente, tanto do Egito como desses impérios aqui. Jeová tinha salvado ali o Jerusalém por ter quebrado o jugo contra a Síria, se libertou da Síria, e Jeová, por meio de um anjo, matou 185 mil na época do rei Senaqueribe, tá? Mas outros reis conquistaram essa região aqui, era dominada aqui, exceto Jerusalém. Entenderam aí o ponto? Conseguiram entender? Estão analisando isso aí, esses detalhes? Pois bem, ó. Aqui, ó, deixa eu voltar aqui, o zoom normal. Pronto. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Onde é que estava acontecendo a briga, gente? Essa batalha estava ocorrendo aonde? Lá no norte, certo? Lá no norte. A 600, 700 quilômetros ao norte de Israel. É interessante, né? Nessa ocasião, quem era o rei? Isso aqui é o registro histórico, tá, gente? É claro que essas datas aqui são atribuídas, mas aqui está o registro histórico. Essas datas não aparecem no registro
o ano 605, 600, aparece o 20º ano do rei tal, aparece isso. Mas a data aqui ela é analisada por meio de conversões de registro astronômico, de sucessões de reis, tá? Aqui entra uma série de detalhes de outros historiadores, como Beroso, Xenofonte, e diversos outros personagens, reis, né? Flávio Joséfo. Você tem diversos personagens historiadores que vão narrar aqui esses reis que as pessoas usam para fazer essa conversão de reinados, número de reinados em anos, tá? É por meio disso. Tá ainda aí? Ou tá chiando ainda? Deixa eu ver, será que vai ficar legal para eu postar lá, hein? Tô tentando, tá? Vamos lá. Gente, agora vamos para o registro bíblico. Olha só que interessante. Eu estou aqui com o JW Library aberto. Vamos aqui então em 2 dos Reis, capítulo 23. 2 dos Reis, capítulo 23. Fala do reinado de Josias, o último rei bom da nação de Israel. Vou tentar mostrar para vocês o registro de onde é que começa, tá? Ó. 2 dos Reis, capítulo 23, a partir do versículo 29. Ele diz assim, ó, nos seus dias, isto é, nos dias de Josias, o faraó Neco, rei do Egito, foi ao encontro do rei da Síria, junto ao rio Eufrates. Olha só. Então, tanto a crônica secular, como o registro bíblico inspirado, é uma pena, hein, mané? Tanto o registro bíblico como a cronologia secular vai registrar que houve uma batalha lá junto ao rio Eufrates e que o Império Assírio foi ajudado pelos egípcios, certo? Entendeu aí como bate aqui direitinho a história? Interessante, né? Muito fascinante isso. Nessa ocasião aqui, gente, infelizmente, o último rei bom de Judá, Josias, ele foi morto. Tá vendo? Que diz assim, e o rei Josias saiu para enfrentar Faraó Neco. Mas quando Neco viu, o matou em Megido. Certo? O que é que acontece aqui nessa ocasião, depois da morte de Josias? O Egito, o faraó egípcio vai dominar essa região. Ó. Aí o que acontece? Portanto, seus servos, os servos de Josias, levaram seu corpo no carro de guerra de Megido a Jerusalém e o enterraram na sua sepultura. Então, o povo da terra tomou Jeoacás, filho de Josias, ungiu-o e o fez rei no lugar de seu pai. Olha só. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 3 meses em Jerusalém. O nome da sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, de Libna. Ele começou a fazer o que era mal aos olhos de Jeová, conforme tudo o que os seus antepassados tinham feito. O faraó Neco prendeu em Ribla, na terra de Amate, lá no norte, tá? Para impedir que reinasse em Jerusalém. Então exigiu que o país, isto é, Judá, Jerusalém, né, pagasse um tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Além disso, o faraó Neco fez de Eliaquim, filho de Josias, rei no lugar de Josias, seu pai, e mudou o nome dele para Jeoiaquim, mas pegou Jeoacás e o levou para o Egito, onde morreu. Jeremias vai falar sobre isso, tá, gente?
Jeremias chama-o de Salum, Salum, que é Jeoacás. Jeremias disse que ele foi para o Egito e ele não voltaria mais. Ele não voltaria mais. Ele morreria lá. E de fato, Jeoacás morreu no exílio. Mas vamos analisar e depois vamos fazer as considerações relacionadas dos detalhes, principalmente da cronologia, tá? Olha só, gente, que interessante, tá? Olha, no norte, Babilônia não tinha descido em direção ao sul, tá? Não tinha vindo em direção ao sul para tomar Judá, Jerusalém. Quem estava dominando ali, quem matou Josias e foi lá em Jerusalém, tirou Jeoacás, a quem o povo tinha feito rei no lugar de Josias, foi Faraó Neco, foram os egípcios. Os egípcios foram lá, Faraó Neco foi lá, tirou o rei Jeoacás e designou Jeoiaquim. Tá? O Eliaquim, mudando o nome de Jeoiaquim, e colocou lá: você agora vai ficar aqui e vai ser meu rei vassalo. Vocês vão pagar tributo para a gente, para o Egito. Isso é muito interessante. Sabe por quê? Ó, Jeremias. Nós estamos estudando nessa semana o livro de Jeremias. Vocês vão chegar nessa parte aqui, ó. Olha só que interessante, tá? O Egito era a potência da época? Não, Costa. A potência da época era a Síria. Os egípcios, eles eram vassalo, vamos dizer assim, da Síria. Entende? Só que como a Síria perdeu espaço, os egípcios que eram vassalo da Síria, foi lá ajudar o seu reino, vamos dizer assim, né? Dizer que ele era uma província assíria, o Egito. Mas a potência dominante era os assírios. Os egípcios já tinham sido uma potência da história bíblica muito antes, né? Claro, o Egito vai ser muito importante na história, mas esse não é o foco aqui. Tá, vamos lá. Ó. Lembra que Faraó vai lá ajudar a Síria? Que ano era este? O ano para a cronologia secular era o ano 609. Isso não bate com o registro bíblico, tá? Tá. O ano 609. Alguns tentam dizer assim, olha, Babilônia reinou sobre aquela região por 70 anos. Os 70 anos não foi de destruição de Jerusalém, conforme as testemunhas de Jeová acreditam, né? Não, mas durou de 609 até o ano 539, 70 anos, tá vendo aí? Só que, gente, Nabucodonosor, os babilônios, não foram em direção ao sul, muito menos fez de Jerusalém vassala. Jerusalém, Judá, era vassala do Egito e não da Babilônia. É tanto, olha, que nessa ocasião, Jeremias capítulo 25, diz assim, ó, no versículo 1, no quarto ano de Jeoaquim, lembra, Jeoaquim era vassalo de quem? Do Egito. E diz que no quarto ano dele, como um rei vassalo do Egito, não é? No primeiro ano de Nabucodonosor, isto é, o primeiro ano de Nabucodonosor, diz que no quarto ano de Jeoaquim como rei vassalo do Egito, era o primeiro ano de Nabucodonosor, de acordo com a cronologia secular, isso é o ano 605. Tá? Então, quem estava dominando Jerusalém? Eram os babilônios? Não, gente, não. Eram os egípcios.
Então veja que não bate esses 70 anos em que Judá iria servir a Babilônia. Não, porque Jerusalém estava servindo, sendo o rei vassalo dos egípcios. E aqui ó, era o quarto ano já, o quarto ano. A guerra estava rolando lá em cima. Entenderam? Quando o faraó, ó, quando a cronologia secular menciona aqui, ó, a cronologia não, desculpa, a crônica secular, né, menciona aqui, ó, a ida de Nabucodonosor e a guerra intensa lá no norte. Isso ainda em 605. 605, de acordo com a cronologia secular, o primeiro ano de Nabucodonosor. Vamos aqui a uma outra crônica, que é a crônica de Jerusalém, tá? Cadê a crônica de Jerusalém? Deixa eu ir aqui na categoria aqui que eu encontro ela mais rápido. Crônica de Jerusalém, é bem conhecida. Aqui, ó. É uma continuidade, tá? Ó. Vamos que nos interessa aqui, ó. No 21º ano, isto é, 605, 604, o rei da Cádia, Nabopolassar, permaneceu na sua própria terra, e Nabucodonosor, seu filho mais velho, o príncipe herdeiro, reuniu o exército babilônico e assumiu o controle de suas tropas. Marchou para Carquemish, que fica na margem do rio Eufrates, e atravessou o rio para ir contra o exército egípcio, que estava aquatrelado em Carquemish. Eles lutaram entre si, e o exército egípcio recuou diante dele. Ele os derrotou e os aniquilou. Quanto ao resto do exército egípcios, que escaparam da derrota tão rapidamente que nenhuma arma os alcançou no distrito de Hamat, as tropas babilônicas os alcançaram e derrotaram, de modo que nenhum homem escapou para seu país. Naquele tempo, Nabucodonosor conquistou toda a região de Amate. Por 21 anos, Nabopolassar foi rei da Babilônia. Quando em 8 de Abu, ele partiu para seu destino. No mês de Ululu, Nabucodonosor retornou à Babilônia. Olha só, então aqui. E na 7 de setembro de 605, primeiro de Ululu, ele sentou-se no trono real da Babilônia. No ano da acessão de Nabucodonosor, de sua acessão, Nabucodonosor retornou à terra de Hati, tá? Marchou sem oposição pela terra de Hati. No mês de Sabatu, ele levou o pesado tributo do território de Hati para a Babilônia. Aí aqui vai falar do festival do Yakitu, tá? O festival é o Ano Novo Babilônico. Aqui fala então assim, no primeiro ano de Nabucodonosor, no mês de Simanu, ele reuniu seu exército. Tá, vamos voltar agora para a cronologia secular, tá? Para o registro bíblico. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui falou da briga entre os babilônicos contra os egípcios, tá? Mostrando aqui a derrota dos egípcios, a crônica secular diz isso. Fala que foi em Carquemish, na região do rio Eufrates, não é isso? E fala que foi no primeiro ano de Nabucodonosor que isso aconteceu, tá? O primeiro ano de Nabucodonosor, gente, era o quarto ano de Joaquim, ó. Quarto ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, isso é, no primeiro ano de Nabucodonosor. Tá vendo que bate ali com o registro bíblico? Pois bem, outro texto bíblico que a gente vamos analisar é em Jeremias também. Jeremias 46. Presta atenção aqui, ó. Jeremias capítulo 46, o versículo 1 diz assim, ó, esta é a palavra de Jeová para o profeta Jeremias a respeito das nações, para o Egito, a respeito do exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, notou? Em
Carquemis. Tá vendo aqui, doutor? Quando foi derrotado por Nabucodonosor, rei de Babilônia, no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá. Percebeu? Não é interessante? Tanto o registro histórico secular, que é registro bíblico também, histórico, está comprovado isso aí, ó, como o texto bíblico faz menção a essa batalha. Só que vamos analisar aqui agora a questão cronológica, tá? Pois bem, gente, diz que o primeiro ano de Jeoiaquim foi o primeiro ano de Nabucodonosor, certo? Vamos fazer os cálculos aqui. A Bíblia diz que Jeoiaquim reinou por quanto tempo? Vamos lá, vamos ver. Melhor a gente analisar, ver no texto bíblico, né? Vamos lá. Segunda dos Reis, capítulo 24. Ou melhor, capítulo 23. Ó. José já morre, né? Aqui. Tá, que diz assim, ó. Jeoiaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 11 anos em Jerusalém. Tá, vamos lá. Então, Jeoiaquim reinou por 11 anos. Desses 11 anos, como rei, ele serviu 4 anos, nós sabemos pelo menos 4 anos, como rei vassalo do Egito. Pelo menos isso nós sabemos. Por quê? Ó, aqui menciona que Nabucodonosor ia Nissanô, é o primeiro mês, tá? Começa na primavera. É o festival de Actu, que é o ano novo babilônico. Fala do primeiro ano de Nabucodonosor. Aí, tá, ele vai marchando em direção àquela terra e muitos abrem os portões. Outros que não abrem o portão, ele vai lá e conquista. Aí, gente, olha que interessante. No 4º ano, olha só, no 4º ano, isto é, o ano 601, 600, isso da cronologia secular, tá, gente? Diz o seguinte: o rei da Cádia reuniu seu exército e marchou para a terra de Hati. Na terra de Hati, eles marcharam sem oposição. Aqui fala do 5º mês, mas na verdade é aqui que nós vamos focar, no quarto mês. Por quê? No 4º ano, desculpa. No mês de Kislevu, ele liderou seu exército e marchou para o Egito. Agora sim, ele vai em direção ao Egito. Qual ano? O 4º ano do rei Nabucodonosor, tá? Nós estamos falando do 4º ano de Nabucodonosor. O rei do Egito soube disso e reuniu seu exército. Em batalha campal, feriu-se mutuamente no peito e causaram grande destruição uns aos outros. O rei da Cádia recuou com suas tropas e retornou à Babilônia. No 5º ano, o rei... Aqui já nos dá para a gente entender aqui, ó. Para que os babilônicos chegassem até o Egito, por onde eles tinham que passar, gente? Por onde eles tinham que passar? Pela terra de Israel, pela terra de Judá. Entenderam? Então, no 4º ano do rei Nabucodonosor, isso era o 8º ano do rei Jeoiaquim, tá? 8º ano de Jeoiaquim. Então, nós chegamos à dedução aqui que foi nesse ano que Jeoiaquim, rei de Judá, começou agora a servir a Babilônia. Como é que nós sabemos disso? Porque primeiro o registro histórico secular diz que foi no 4º ano que ele foi em direção ao Egito. E para ir ao Egito, atravessar via mares ali, eles tinham que passar pela terra de Judá. E como as cidades ao redor estavam abrindo, os portões estavam se rendendo ao rei, a Nabucodonosor,
A conclusão é de que ele se rendeu a Nabucodonosor e se tornou o rei vassalo dele. Como é que nós sabemos disso? Só por causa disso aqui? Não, porque o registro inspirado nos conta alguns detalhes a mais. Ó. Aqui em 2 dos Reis, o capítulo 24, ó, diz assim: nos dias de Jeoiaquim, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra ele, e Jeoiaquim se tornou seu servo por 3 anos. Mas ele se voltou contra Nabucodonosor e se rebelou. Então, olha só, gente. Aqui nós usamos o cálculo, né? Ó. Diz o seguinte, ó. Jeoiaquim reinou por 11 anos, certo? 11 anos ele foi rei vassalo, pelo menos rei vassalo do Egito. Por 4 anos ele foi rei vassalo do Egito, pelo menos 4 anos. E ele não se torna de imediato servo do rei de Babilônia, porque se ele se tornasse servo do rei de Babilônia de maneira imediata, ele não teria servido apenas 3 anos a Nabucodonosor. Ele teria servido bem mais, concordam? Não é lógico a conclusão? Não é simples e lógica a conclusão? Simples. Mas diz que não, diz que ele se tornou rei da Babilônia, ele se tornou vassalo da Babilônia por apenas 3 anos. Então serviu o rei da Babilônia só por 3 anos. Ele reinou por 11. Então, se foi no primeiro ano de Jeoiaquim, rei de Judá, no 4º ano de Jeoiaquim, rei de Judá, que foi o primeiro ano de Nabucodonosor, e Nabucodonosor tivesse feito dele já seu reino vassalo, primeiro ano de Nabucodonosor, então ele teria servido no mínimo a Nabucodonosor 7 anos, 9 anos. Não, na verdade, 8, né? 8 anos. Foi 11, mais 3, 11. Mas ele não serviu 8 anos a Nabucodonosor. Ele não serviu esse tempo todo. Ele serviu apenas 3 meses. Não, a conclusão que nós tiramos com base na crônica secular, aqui, ó, é que foi nesse ano aqui, que Nabucodonosor fez ele rei vassalo. Por que sabemos disso? Olha como é interessante. 4º ano, tá. Agora vamos o 5º ano, certo? Então, 6º ano, certo? 7º ano, certo? Foi aqui nesse ano, olha só, foi aqui nesse ano, o 7º ano de Nabucodonosor, que era o 11º ano de Jeoiaquim, que ele se rebelou. Como nós sabemos disso? Ó, vamos lá. Porque o texto diz, como nós vimos, primeiro aqui, o texto lá diz, que Jeoiaquim reinou por 11 anos, ok? Desses 11 anos, ele serviu 4, mais ou menos, a dedução é 4, vai, como rei vassalo do Egito. Talvez tenha passado ali, talvez ficou independente lá por uns anos, até Nabucodonosor chegar lá e dizer, olha, você vai servir a mim. Se foi 11, e Nabucodonosor, no 4º ano de Jeoaquim, como o 4º ano de Jeoaquim como rei vassalo, Nabucodonosor não tornou ele, porque nós temos a informação que foi apenas 3 anos, ó, só por 3 anos. Pronto, voltei. Deixa eu ver aqui. Tá, então vamos lá. Então, só foi por 3 anos que Jeoiaquim serviu ao rei da Babilônia. Então não foi mais tempo. Então Nabucodonosor não tomou Jerusalém no seu primeiro ano. Jerusalém não se tornou submissa a Nabucodonosor no primeiro ano da Babilônia, de Nabucodonosor. Não se tornou. E nem muito menos, porque a guerra termina, gente, a guerra termina no 4º ano de Joaquim. Entenderam? Então, com base nisso, nós concluímos: Jeoiaquim, rei de Judá, não se tornou reino vassalo da Babilônia no primeiro ano de Nabucodonosor, em 605. Muito menos antes. Antes ele estava a guerra, isso de acordo com a crônica secular, tá?
a guerra estava rolando entre o Egito, a Síria e Babilônia. Então a hegemonia babilônica não assumiu esse poder, porque Assurbalite, Faraó Neco, tudo isso estava envolvido nessas questões. Então vocês vejam assim, é uma análise bem detalhada da história secular, os detalhes no registro inspirado nos ajuda a chegar a uma conclusão abalizada. Então a conclusão é essa: Babilônia não tomou Jerusalém no primeiro ano de Nabucodonosor. No reino de Nabopolassar, Nabopolassar não teve contato com Judá, não tomou Jerusalém, não fez vassalo. Então 609 como um ano de partida para os 70 anos de servidão à Babilônia é uma falácia. Isso não tem respaldo nem na Bíblia nem na história. Vocês podem inventar qualquer coisa, mas aqui está o registro cuneiforme que nós estamos analisando. E o registro inspirado, quando nós traçamos isso, não tem como vocês fazerem essa interpretação. Claro, na próxima live eu vou falar um pouco mais detalhado sobre os 70 anos que foi especificamente para Judá, tá? Mas aqui vamos para mais detalhes do registro bíblico inspirado, tá? Aqui, como eu falei, ó, no registro secular, fala que no 7º ano ele marchou para a região da terra de Hati. Ele sitiou Jerusalém, no segundo dia adorou, tomou a cidade e capturou o rei. Lembrando, gente, 7º ano. Vamos para o registro inspirado agora. Jeremias, tá? Deixa eu só lembrar, tá? Eu não consigo lembrar todos os textos de cabeça, não. Jeremias, capítulo 52. Ó, capítulo 52. Cadê? Tem pronto, tá aqui, ó. Versículo 28. Gente, olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, ó. Que ano é esse? Ó, este é o número de pessoas que Nabucodonosor levou para o exílio no 7º ano. Opa, peraí. 7º ano. O registro secular falou de... Olha. Falou de... Cadê aqui? 7º ano. Isso aqui, gente, não é Bíblia, não. Isso aqui é esse tablete cuneiforme aqui, tá? Ó. Aqui, ó. Conhecida como a Crônica de Jerusalém. Isso aqui é decifrado, isso aqui, tá? Isso aqui, esses anos aqui, é os anos secular, é dedução com base no que eu já falei, os historiadores e muita coisa. Quando traçamos isso aqui, o registro bíblico inspirado, essa data aqui cai por terra. Essas datas aqui caem tudo por terra. Entenderam? E nós vamos depois analisar mais detalhes adiante o porquê disso. Mas vamos lá, olha só. Aqui, o 7º mês, ele vai lá, isto é o 11º ano de Joaquim. E vamos lá. Aqui, ó. Voltando lá para 2 dos Reis. Cadê? Aqui, ó. Só pegar aqui o não, foi no texto anterior aqui, ó, 23, tá? Diz que ele reinou por 11 anos. Reinou por 11 anos. O 11º ano de Jeoiaquim, rei de Judá, foi o 7º ano. Foi aqui, ó, o 7º ano de Nabucodonosor. Lembra que nós vimos em Jeremias agora há pouco? Isso é confirmado com isso aqui. Agora, olha que outro detalhe interessante, gente. Isso aqui é a crônica secular, tá? Ó. Sitiou Judá, tal, isso eu já li, né? Aí diz assim, ele nomeou ali um rei de sua própria escolha. Recebeu seu pesado tributo e enviou para a Babilônia. Para um pouco por aqui, tá?
diz que depois que ele vai lá, olha só, depois que ele vai a Jerusalém, o que é que acontece, gente? Ele tirou Jeoiaquim, rei de Judá, do poder. Jeremias diz, gente, aí entra um detalhe interessante. Jeremias vai falar que Jeoiaquim teria o enterro como o enterro de um jumento. Vocês lembram, né? Jeremias capítulo 22. E Jeremias pede para que os reis de Jerusalém se rendam. Quem faz isso é o filho de Jeoiaquim, ou seja, neto de Josias. Ele se rende a Nabucodonosor. O que é que Nabucodonosor faz? Vamos ver o registro inspirado, tá? Está aqui no capítulo 24 de 2 dos Reis. Ó. Aqui, ó. Depois que... Não confunda, tá? Jeoiaquim com Joaquim. Joaquim é chamado no livro de Jeremias como Conias. Como Conias. Joaquim ou Conias. Jeconias, também chamado assim. Então, assim, Joaquim ou Conias tinha 18 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 3 meses em Jerusalém. O nome da sua mãe era Neusta, filha de Elnatã de Jerusalém. Ele fazia o que era mau aos olhos de Jeová, conforme tudo o que seu pai tinha feito. Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, subiram contra Jerusalém e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra a cidade enquanto ela estava cercada pelos seus servos. Joaquim, rei de Judá, entregou-se ao rei de Babilônia, junto com sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais da corte. O rei de Babilônia, no 8º ano, aqui é o ano da sessão, tá? Lá Jeremias fala 7º e aqui fala 8º, mas o ano depende do ponto de partida da contagem. Contando aqui com o ano da sessão do rei de Babilônia, que normalmente no registro não conta, é mais ou menos assim. Nabucodonosor começou a reinar, o primeiro ano dele foi o ano anterior o ano da morte do seu pai. Então tem alguns historiadores que relatam como o ponto de partida para os anos de reinado. Já outros não, começa com o ano oficial, que é o Akitu, que é a festividade judaica, o ano seguinte. Aí era contado como o primeiro ano de Nabucodonosor. Lá em Jeremias ele registra como o primeiro ano oficial de Nabucodonosor. E aqui ele está contando a partir da ascensão como rei, que normalmente não era contado. E aqui o registro está dizendo que foi o 8º ano ou o 7º, né? Aí diz o seguinte, o versículo, para resumir aqui, ó, o versículo 17. E o rei de Babilônia fez de Matanias, tio de Joaquim, isto é, irmão de Jeoiaquim, que foi morto, foi jogado por cima do muro de Jerusalém, rei no seu lugar, e mudou o nome dele para Zedequias. Então, vocês notaram aqui como é interessante? Tanto o registro inspirado como a crônica secular confirma justamente o que nós estamos analisando. Nabucodonosor, olha o que a crônica secular diz, gente. Essa taubinha cuneiforme aqui, tá? Essa taubinha cuneiforme diz isso aqui, ó. Isso aqui não é a Bíblia não, tá, gente? Para vocês acharem. Não, a Bíblia é fantasia, a Bíblia não... História, tá, gente? Isso aqui foi decifrado há pouco tempo, em comparação com o registro inspirado. Jeremias, a gente sabia dessa história por meio de Jeremias há muito tempo. Isso aqui foi confirmado, ó. Que é o 7º ano, sitiou Judá, escolheu ali um rei de sua escolha. Exatamente como nós estamos vendo aqui, ó, na Bíblia. Aqui, ó, o rei de Babilônia fez de Matanias, tio de Joaquim, rei no lugar de seu pai. Tá vendo aí? Rei no seu lugar. E mudou o nome dele para Zedequias. Ele notou aí? Notou como é fascinante isso aqui? Essa história bíblica? É fascinante, gente, é fascinante. Então, olha, levando em consideração todos esses detalhes, essa história que as pessoas apresentam como informando que o ano 539, com a queda de Jerusalém, terminou, com a queda de Babilônia, desculpa.
encerrou os 70 anos, que teria iniciado 609, é uma falácia. Não existe respaldo na história para essa interpretação. Não existe, gente. Em 609, de acordo com a crônica secular, com a cronologia, tá? Tu falo crônica, mistura um pouco, cronologia e crônica diferente. A cronologia secular, 609, a batalha estava intensa no norte. Nabopolassar nunca tomou a região onde habitava o povo de Deus. Nabucodonosor, quando se tornou rei, de acordo com a cronologia secular 605, foi o quarto ano de Jeoaquim. Joaquim reinou por 11 anos. Se foi o quarto ano de Joaquim e Nabucodonosor tivesse tomado Judá, o feito de Judá, seu servo, a Bíblia não relataria que foi apenas 3 anos que Jeoaquim tinha servido ao rei da Babilônia. E Daniel ainda confirma isso, né? Que Daniel capítulo 1, versículo 1 diz que no terceiro ano de Joaquim, foi Nabucodonosor foi lá e tomou Jerusalém. Então, se você traçar o relato, foi 11 anos que o rei Jeoaquim começou seu reinou por 11 anos. E ele só serviu 3 anos ao rei de Babilônia. Isso indica que foi no 8º ano de Jeoaquim que ele se torna o rei vassalo lá da Babilônia. Entenderam como? Então não tem como. 609 como ponto de partida para os 70 anos que muitos interpretam aí, não faz sentido. Gente, os 70 anos foi de desolação. Foi a desolação da cidade de Jerusalém. Entendeu o ponto aí? Como é que nós sabemos desses detalhes aqui? Como é que nós sabemos que os 70 anos foram da destruição, foram da desolação de Jerusalém? Como é que nós sabemos isso? De maneira muito simples, tá, gente? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu não vou prolongar, porque senão vai, cadê? Deixa eu ver quanto tempo eu já estou aqui. E fica bem cansativo você colocar todos os pormenores, já são mais de 2 horas que eu estou considerando isso com vocês. Eu vou deixar para uma próxima live para não ficar tão extensa esse assunto. Então eu vou fazer por etapas. Depois desse análise aqui, para mostrar que 609, de acordo com a cronologia secular, não tem como bater aí como... Nós vamos falar então na próxima vez sobre os 70 anos. Para quem os 70 anos foi designado? 70 anos para a Babilônia? Já vimos que isso cai por terra, né? Nós vamos ver porque a Bíblia mostra que seria 70 anos de desolação que o povo de Deus passaria, que Jerusalém teria que passar, que Judá teria que passar. Nós vamos entrar nesses pormenores, tá bom? Eu agradeço aqui. Se você ainda não segue aqui, você pode seguir aqui o meu perfil. Segue o meu perfil aqui, você vai lá no link do meu perfil, tem um link para o YouTube. Tá? Aí você vai poder ter acesso a essa live e as outras que aparecem, que eu já fiz aqui, tá? Então, muito obrigado a todos vocês. Que se desejar rever, eu vou colocar essa live aqui lá do jeito, sem fazer edição nenhuma, tá, gente? Sem fazer edição nenhuma. Aqui não tem isso de... do jeito que tá aqui, vai lá pro YouTube, vocês vão acompanhar aí. Tá bom? Obrigado, pessoal. Então, boa noite para vocês. Fiquem com Jeová. Até a próxima. Uma boa noite, bom descanso para vocês. Tchau.